Dom Casmurro, Machado de Assis. Capítulo 16. O administrador interino. Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros e etc. Mas a mulher, essa dona Fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros. A mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito, afinal, teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só essa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai. A anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa. Atirou-se às despesas supérfluas. Deu joias à mulher. Nos dias de festa, matava um leitão. Era visto em teatros. Chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em nossa casa, aflito e desvairado. Ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu à minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha, fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar à minha gente essa miséria. E os outros, que dirão os vizinhos, e os amigos, e o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso. Seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. E que há de fazer? Pois um homem... Seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido, que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menos e perder um emprego interino? Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu, confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha não, é obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança, risonho, olhos no ar. Antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria, um domingo, na figura de 2 amigos que iam jogar o solo, atentos. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume, a ferida sarou de todo. Com o tempo, veio um fenômeno interessante.
Pádua começou a falar da administração interina não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égira, donde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, 1 ou 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou. É isto, mês e meio antes, foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda, justamente, havia já 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de Elifaz a Jó: não desprezes a correção do Senhor, ele fere e cura.